Olá, minhas estrelas do universo. Hoje eu trago um tema que marcou muito minha vida e a vida de muitas mulheres também na adolescência. Nesta noite eu decidi trazer um tema muito interessante, mas também muito profundo. Um tema que marcou a parte da vida de muitas mulheres, especialmente aquelas que passaram por uma fase da adolescência e que por algum momento da vida começaram a perceber mudanças dentro de si mesmas, principalmente no período da menstruação. Muitas vezes, quando a mulher está menstruada, ela percebe que a sua mente pode ficar um pouco sensível, que o coração fica mais reflexível e que certas emoções podem vir com mais intensidade. Algumas mulheres sentem vontade até mesmo de se recolher, outras ficam mais pensativa e muitas vezes também vem aquelas lembranças, aqueles sentimentos que parecem surgir sem explicação muito clara e que muitas vezes não se fala desses mecanismos emocionais. Mas o que eu quero conversar com vocês é um tema muito importante na vida de muitas mulheres, o momento em que a menina ela se torna mulher. Biologicamente falando, a grande representatividade dessa transição acontece quando ela tem a sua primeira menstruação. Esse momento deveria ser um momento de acolhimento, de orientação e de cuidado. Porém, muitas meninas ela acaba se tornando essa experiência um pouco confusa, constrangedora e até mesmo traumatizante. Isso acontece porque muitas vezes a menina ela percebe que essas coisas acontecem antes de receber determinadas informações. Em alguns casos, a própria família não conversa sobre esse assunto. Em outros, a escola também não aborda esse tipo de profundidade necessária. Então, a primeira menstruação acontece com muitas adolescentes e todas as mulheres que estão assistindo nesse momento, eu queria deixar um convite especial. Aprenda a abraçar esse período tão delicado que acontece nesse ciclo menstrual, no primeiro ciclo menstrual, principalmente quando a menina ela está prestes, né, a ter esse tipo de experiência. Se acolha, se proteja, respeite suas emoções. O corpo feminino é extremamente sensível e também é extremamente sábio. Durante o período do ciclo, muitas emoções podem surgir com mais intensidade. Às vezes ficamos mais introspectivas, mais reflexivas e até mesmo mais sensíveis em determinadas situações. Isso permite a gente desacelerar um pouco. E você também tem que permitir se ouvir o que o seu corpo está querendo comunicar. E em algum momento, se você decidir que quer comer algo gostoso, como uma torta, um chocolate ou algum doce, permita-se também, sempre com equilíbrio, óbvio, né? E muitas mulheres, elas sentem essa vontade no período menstrual. Isso faz parte das mudanças hormonais e que acontece no corpo feminino. Mas também é muito importante reconhecer que nesse período emocional você pode ficar um pouco mais sensível e quando o emocional está mais sensível, às vezes podemos reagir de uma maneira mais intensa, tomar decisões precipitadas. E esse é um momento de desacelerar, é um momento de observar mais e agir menos, é um momento de respeitar o próprio corpo e se recolher um pouco mais. Não dê tanta importância ao que as pessoas estejam tentando, para as pessoas que estão tentando te desequilibrar emocionalmente nesse momento. Proteja sua paz interior, proteja o seu equilíbrio. O ciclo menstrual, isso faz parte da vida da mulher em muitas primaveras. E é um processo natural do corpo feminino, é algo que faz parte da biologia e da experiência da mulher. E muitas vezes as mulheres elas tentam fugir dessa experiência tomando medicação para poder suspender a menstruação. Em alguns casos pode até resolver, mas a maioria das vezes o corpo continua reagindo aos seus ciclos internos, porque a natureza do corpo feminino ainda continua presente. Por isso é tão importante aprender a compreender o que o próprio corpo diz nos seus determinados ciclos.
E eu quero deixar aqui um convite muito sincero para todas as mulheres que estão me assistindo nesse momento. Acolha a si mesma, respeitem o próprio corpo, respeitem o sagrado feminino. Eu, nesta reencarnação, nasci como mulher e eu posso dizer com muita sinceridade que estou amando viver essa experiência de existir dentro de um corpo feminino. Mesmo não desejando viver a maternidade nesse momento da minha vida, eu reconheço que o fato de ser mulher me ensinou muitas coisas profundas, como, por exemplo, ser mulher me ensinou a ter mais sensibilidade, é sobre cuidado, é sobre empatia e principalmente sobre o amor, porque o feminino, de alguma forma, nos convida a trabalhar o amor incondicional e o amor em relação ao próximo, mas também o amor em relação a nós mesmas. E quando uma mulher ela aprende a se respeitar, a se recolher, a se acolher e compreender o próprio corpo, ela também começa a viver mais a sua femininalidade e de uma certa maneira mais consciente e mais harmoniosa. Se essa mensagem ela fez sentido para você, eu convido para você, para quem não se inscreveu agora, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta, para que junto comigo vocês possam trabalhar essa jornada de reflexão, de consciência também e de autoconhecimento. Aqui é um vlog pessoal, onde eu trago bastante reflexões e também eu trago um pouco da minha rotina para todos vocês. Na cultura indígena, por exemplo, quando a mulher ela está menstruada, o corpo e a emoção entram em um momento muito especial. É um momento de recolhimento natural, de sensibilidade, de conexão com aquilo que está dentro de nós. E durante muitos séculos na cultura indígena e também em diversas culturas ancestrais matriarcais, o momento da menstruação era um momento tratado com muito respeito e uma certa reverência. E muitas mulheres eram convidadas a descansar, a se recolher e olhar para dentro de si mesmas. Mas hoje, principalmente nas grandes cidades, a realidade é bem diferente. A vida nas capitais é bem corrida, existe muito barulho, pressão, compromisso, trabalho, responsabilidade, e muitas vezes a mulher precisa continuar funcionando no mesmo ritmo, mesmo que o corpo está pedindo um pouco mais de silêncio e cuidado. E por isso, uma das coisas mais importantes que nós, mulheres que vivemos na cidade, podemos compreender é nos acolher nesse período menstrual. Mesmo que o mundo lá fora continue acelerado, nós podemos criar pequenos espaços de cuidado dentro da nossa própria rotina. O primeiro passo é reconhecer o que o corpo está sentindo. Vocês já se perguntaram isso, por exemplo, o que o seu corpo está sentindo? Algumas mulheres, por exemplo, sentem mais cansaço, outras mais emotivas, outras sentem mais fome, mais vontade de comer algo específico, como eu já havia mencionado anteriormente. Enfim, se o corpo ele pede descanso, pelo menos tente respeitar o máximo possível, dentro do possível, porque talvez não seja possível parar completamente, mas pequenas pausas durante o dia fazem a diferença, como, por exemplo, respirar fundo por alguns minutos, sentar de maneira mais tranquila, diminuir o ritmo assim que possível. E uma forma também de acolhimento é cuidar do ambiente ao redor, é acender uma luz suave, colocar uma música tranquila, tomar um banho morno, um banho relaxante, para trazer uma sensação de conforto muito grande para o corpo e a mente. E muitas mulheres também, eles sentem esse conforto ao preparar algo gostoso para si mesmas nesse período, como uma sopa quente, um chá, um pedaço de bolo ou um doce simples. Não se trata de exagerar, mas sim de se permitir pequenos gestos de carinho consigo mesma. Outra coisa também muito importante é respeitar as emoções que surgem nesse período. Durante a menstruação, muitas mulheres elas ficam um tanto com a intuição
muito aflorada do mundo interior. Então, se você sentir essa vontade de ficar um pouco mais quieta, de refletir sobre a vida, escrever seus pensamentos, ou simplesmente ficar em silêncio por alguns minutos, também permita-se fazer isso. É um tipo de recolhimento, uma forma assim, como é que eu posso dizer, de autocuidado. Então, vou ficando por aqui, gente. Foi um enorme prazer falar com vocês nesse período de tempo. Estou me organizando para trazer mais vídeos para o canal. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, porque a participação de vocês é muito importante para mim. Espero ter gostado desse tema, bastante interessante, mas pouco falado aqui no canal. Então, se vocês gostaram, não deixe de comentar. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.